Pessoal, vamos fazer um comentário sobre a conduta dos governadores e prefeitos na condução dessa crise de saúde pública pela qual nós estamos passando. E vamos tentar situar isso num plano jurídico para dar alguma contribuição para vocês, num caráter que não vem sendo apresentado pela mídia. A mídia está inclinada pelas condutas mais radicais possíveis. Então, toda vez que um governador, um prefeito toma uma medida radical de confinamento, aparece lá a mídia aplaudindo, e até mesmo acriticamente. É isso que a gente vem vendo, salvo alguns canais de comunicação. E aí a gente tem que lidar com esse problema de uma forma que não é intuitiva, porque veja bem, nós temos no plano federal o Jair Bolsonaro, que é muito bruto nas palavras e no modo de pensar, mas nas suas práticas não vem limitando a vida das pessoas, não vem interferindo na vida das pessoas. O que vem vindo de legislação no plano federal não está interferindo na liberdade econômica nem na liberdade de ir e vir das pessoas. Diferentemente, governadores como João Dória e o Bruno Covas, que eu posso exemplificar com mais tranquilidade, porque eu estou no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu acompanho o noticiário aqui com mais frequência, mas eu vejo que esse padrão se repete pelo Brasil, em outros estados por aí. Nós vemos o Bruno Covas e o João Dória com uma postura diametralmente oposta do Bolsonaro nesses dois pontos. São pessoas finas, educadas, que falam bem, que sabem comer com garfo e faca, não é? Mas na sua conduta de políticas públicas estão se comportando como ditadores. Então veja só que coisa, quando a gente olha o Bolsonaro falando, parece que a ditadura está vindo dele, não é? Mas não é isso que nós estamos vendo na prática. A gente olha para a conduta do João Dória e do Bruno Covas, por exemplo, e nós vemos que eles sim estão adotando medidas ditatoriais em São Paulo, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Mas como eles passam essas medidas de modo muito fino, muito educado, aparentemente eles estão agindo respeitando as liberdades das pessoas, o que não está acontecendo. Então veja só as medidas restritivas que o João Dória já impôs. Ele já requisitou máscaras da 3M, sendo que a 3M já estava disposta a entregar essas máquinas para o governo, baixou a polícia do João Dória lá para tirar as máquinas na força, para criar mídia, criar sensacionalismo, não é verdade? O Bruno Covas, na semana passada, dizendo que as pessoas não estavam ficando em casa, criou barreiras para limitar o trânsito, né, a velocidade do trânsito e atrapalhar a vida das pessoas, para com isso as pessoas, eu não quero ficar no trânsito, então eu vou ficar em casa, entendeu? Ele fez isso na segunda-feira, mas aí o que aconteceu? Limitando o trânsito indiscriminadamente, até médico ficou preso no trânsito, quer dizer, uma medida estúpida que ele foi obrigado a revogar no dia seguinte, porque de fato não faz o menor sentido. O que o João Dória e o Bruno Covas não entendem é que é possível tratar com essa crise de forma a respeitar o direito das pessoas, investindo mais em esclarecimento e em educação das pessoas. Em primeiro lugar, os jornais e revistas têm espaço aberto para divulgar políticas públicas nesse sentido. Tá todo mundo querendo cooperar. Então você, por exemplo, esclarecer o uso de máscaras, a necessidade de você sair com máscaras em casa, ou a questão do distanciamento social, 1,5 m, 2 metros das pessoas, não é? Evitar sair de casa se for possível. As pessoas não são estúpidas, elas são capazes de entender isso. E eu já conversei, inclusive, com pessoas de vários níveis sociais e de vários níveis intelectuais, e eu percebo que não é o fato do cidadão ser pobre, não ter instrução, que faz ele se comportar de modo selvagem. Não é isso, não. O que acaba acontecendo é que o cidadão observa parentes e amigos doentes com essa doença, não é? E se assustam muito, porque de fato os sintomas são muito pesados. E aí acabam, para se proteger da família, tomando mais cuidado, usando máscara, praticando distanciamento social, procurando deixar os filhos guardados em casa, evitando não ter contato físico
com os pais ou avós, que são coisas tristes, mas para preservar a saúde deles. Então, o que o Bruno Covas e o João Dória não conseguem entender é que dá para fazer isso sem ter que multar as pessoas, sem ter que fazer rodízio, sem ter que impedir o trânsito nas ruas, sem fechar estabelecimentos. Você abre, você diz, não tem lockdown em São Paulo. Qualquer comerciante que abra uma portinha aqui, aparece a guarda municipal e manda fechar, ou manda limitar o acesso. E como não tem lockdown aqui em São Paulo, só não tem na conversa, mas na prática existe. Ou o governador querendo pegar o celular das pessoas para saber onde que elas estão circulando, isso é um completo absurdo, totalmente desnecessário. Por quê? Acontecendo um incidente num bairro qualquer, todo mundo fica sabendo, porque ninguém quer morrer, ninguém é trouxa. Mas se isso não convence o governador e o prefeito, eu posso dizer para vocês que a Constituição trata os cidadãos brasileiros como homens livres. E eles têm que ser respeitados, os cidadãos brasileiros, nós cidadãos brasileiros, como homens livres, que podem exercer o seu livre-arbítrio e não ficar agindo por ameaça de multa, de sanção, de requisição de bens, de confisco de bens, que são medidas totalmente arbitrárias, mas que são o perfil do PSDB, não é verdade? O perfil do Bruno Covas, o perfil do João Dória. São pessoas educadas internacionalmente, né, que falam 3, 4 línguas, mas que na prática se comportam como se o Brasil fosse uma Coreia do Norte ou Cuba. Lamentável, mas nós precisamos ter essa consciência e separar o que é o que o Bolsonaro fala e o que ele pratica, sendo que ele fala de modo ignorante, estúpido, limitado, do jeitão dele, bruto, não é? Mas na prática ele não está interferindo na vida das pessoas. Enquanto que o João Dória e o Bruno Covas, por exemplo, e alguns governadores por aí, falam de modo fino, super educado, mas na prática estão agindo sim como ditadores e merecem a cobrança da imprensa, que não está agindo com a agressividade que deveria para corrigir esses rumos repressivos desses governadores e prefeitos, não é? Passando a mão na cabeça deles e achando lindo qualquer medida que acabe destruindo a liberdade das pessoas, interferindo na vida das pessoas, no trabalho delas e até mesmo no direito delas se circular e se comportar do modo como acha certo, pautado no mínimo de lei que precisa, mas não em lei que trate o cidadão como se fosse um escravo, como se fosse um empregado ou um preso. Até porque talvez fosse o caso de tratar as pessoas como presos mesmo, né? O Poder Judiciário não anda soltando líderes de PCC e bandidos por aí, denunciados de mensalão, doleiro. Quer dizer, esses criminosos acabam tendo, da perspectiva do Estado, um favor legal, uma liberdade legal, e sendo melhor tratados, com presunção de inocência, enquanto o cidadão comum vai ser multado na rua por não usar máscara ou por não cumprir uma outra postura, de forma que os bandidos agora são as pessoas corretas, né? E as pessoas beneficiadas agora são os bandidos que estão soltos aí, circulando pela rua sob pretexto de que eles podem pegar alguma contaminação em presídio. Veja só que mundo que nós estamos, tá legal? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um abraço.